Olá, amigos do canal do Professor Dida. Mais uma vez a resenha do Tabajara com os amigos, já que é época de fim de ano, né? Agradecimentos. E eu estava lembrando, como eu surgi no futebol, os agradecimentos que eu tenho que fazer para certas pessoas que com certeza vão nos assistir. Eu, eu assim tenho muito a agradecer aos mordomos do futebol, que mordomo seria não aquele de novela, de filme, mordomos são os roupeiros. E depois eu fiz um curso e me tornei massagista. Aí eu sinto que essas pessoas, por muitas vezes, são esquecidas, né? São elas que mantêm os vestiários, que mantêm todo o material do jogador, principalmente os roupeiros, né? Que não é fácil, gente. Tu cuidar da chuteira, da sunga, do material de jogo. Então essas pessoas eu agradeço muito, principalmente ao meu amigo Jorge Nilton, mais conhecido como Ovo, que em 94 eu entrei no Internacional através outro grande irmão, Checo Catani, no final de 94. E o Ovo era roupeiro do profissional. E eu não sei o que houve, que em 95, 2 meses depois, precisaram de um roupeiro no time de cima, porque o Ovo tinha um problema lá com a diretoria, eu acho que foi isso, e eu já estava praticamente pronto. Por quê? Porque ele me ensinou. Ele nunca se negou a me ensinar as coisas. Que a rouparia não é só limpar vestiário, cuidar do material. Tem que ter o cuidado no dobrar meias, dobrar calções, dobrar camisetas, camisetas de treino, camiseta de jogo, coletes. Olha, gente, e eu morava perto do Internacional, então ficou mais fácil, porque a gente às vezes passava quase 24 horas dentro do vestiário, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem um inverno que é muito rigoroso. E eu me lembro que poucas vezes a gente deixou de ter treinamento por falta de material, mas teve sim. Então eu agradeço muito ao Ovo pelos ensinamentos. E eu trabalhei no Internacional de 94 a 2004, passando por várias dificuldades. Hoje não, hoje os materiais são melhor confeccionados, são mais fáceis de lavar, tudo. E em 2005 eu posso dizer que eu tenho orgulho de falar que eu fui o primeiro a sair de Santa Maria para trabalhar em outra cidade, nas mãos do meu querido amigo, paizão, que eu chamo Francisco Neto. E aí eu fui rodando, com bastante dificuldades. Trabalhei no Rio Grandense também, que eu fui o primeiro time, que aí eu me tornei massagista principal do clube, levado pelo professor Ney Carvalho. Isso já em 2007, né? 2007, aí eu trabalhei no Rio Grandense, fui pro Cachoeira, mas lá no Cachoeira eu fazia quase tudo sozinho, e acabei num time com mais estrutura na época, que era o São Gabriel. Então ali a gente conheceu várias pessoas, mas eu cito dois irmãos que inclusive eu acho que eles nunca trocaram de time. Esquerda, meu grande irmão do Brasil de Pelotas, e Nenê, do São Paulo de Rio Grande. Que o Nenê, um dia eu liguei para o São Paulo de Rio Grande para falar com o supervisor, quem me atendeu foi o Nenê. Me surpreendeu positivamente, que de roupeiro ele virou supervisor do São Paulo. Uma grande equipe do futebol gaúcho. Fogão, 15 de novembro, Novo Hamburgo. Um dia o Fogão queria vir para Santa Maria, eu digo, meu irmão, só se tu for no meu lugar, porque é ruim a gente trabalhar entre dois num time que as condições financeiras não eram muito boas. Celso do São Gabriel, já falecido, uma pessoa muito bacana, mas São Gabriel doente, entendeu? Então tu tem que jogar no time dos caras. É isso aí os que eu tenho uma lembrança assim de roupeiros, sem falar aqueles ícones, né, da dupla Grenal. Hélio do Grêmio, quem não conhece? Nego Hélio, carinhosamente Nego Hélio do Grêmio, e o João. E os do Internacional, sensacionais, inclusive um morreu, eu acho que antes de se aposentar, o Gentil e Ismael. Então essas pessoas aí, olha, maior 50 anos de vestiário, pode-se dizer. Não é fácil, né? Mas eles todos têm o respeito dos jogadores com que a gente conversou. E aí do outro lado vem os massagistas, que aí eu me tornei massagista. Aí eu lembro do tempo do Internacional, que os massagistas eram lendas. Catixa, Lixa.
Na seleção brasileira tinha um massagista famosíssimo, Mário Américo, Pai Santana do Vasco. Os caras viraram lendas por coisas que eu acho que eles não faziam, né? Tirar sal grosso em vestiário e vela nos cantos. Talvez eu fosse mais lenda mesmo. Mas uns caras viraram ícone, né? Aí quem não se lembra do Banha do Grêmio? O Banha, com toda a rivalidade Grenal, tem o Banhinha no Inter, porque o apelido veio do Banha do Grêmio. E eu sei que eles eram amigos. Se não me engano, o Banha já faleceu. E o Banhinha se aposentou por problemas cardíacos. E aí veio do Nordeste, Juarez Quintanilha, parece que começou ajudando por ali, se aposentou também como massagista do Internacional. E eu tive uma chance, em 2007, de trabalhar no Inter B, através de, hoje ele é roupeiro é massagista do Profissional, Buiú. Se vocês verem um moreninho forte, ele aparece mais que os jogadores, às vezes entra em campo sem ser chamado, é uma fera. E ele me ligou uma certa noite, tô te esperando em Porto Alegre, porque eu entrei numa fila de quilômetros, mas eu não esperaria, através do professor Ibis Pinheiro, que eu seria chamado no... Simplesmente eu disse para ele, eu posso te ligar amanhã? O cara nunca mais me ligou. Deve ter me achado um cara arrogante, sei eu. Mas eu precisava pensar. Vai pro Inter Porto Alegre, pro Grêmio, pro Palmeiras. Não, a rivalidade entre as pessoas, porque eu sei, é muito grande. Tu pode chegar e no outro dia, se o teu trabalho for bom, eles podem até nem ficar contigo, porque é muito ciúminho. Aí te passo para a categoria 15, que também seria um orgulho, categoria 12, mas só que eu acho que eles entenderam mal, que eu queria um tempo para pensar, mas Inter, Grêmio, Clube Grêmio não tem tempo, abriu a vaga, vai. Então eu tive essa chance, não me arrependo, porque na sequência eu voltei para o Internacional, Ronaldinho Gaúcho, que você tá que eu agradeço também ao Márcio Pérez, voltei ao Internacional em 2011, 2010, em 2011, a convite do meu amigo Pedro Mandrake, que o pessoal chama Pedro Medeiros, eu fui para as Dores. Então, 10 anos e meio de Dores não é fácil. Fui para ser massagista, chego lá, encontrei gente finíssima, meu amigo de fé, Oscar Pacheco. Se precisarem de um massoterapeuta, de um fisioterapeuta, o cara, para mim, é um dos melhores da cidade. É só procurar nas redes sociais que vocês vão encontrar Oscar Pacheco. Mas então é isso, gente. Aí, o final da história, os massagistas não estão sendo mais aproveitados. Claro, a tecnologia, tudo avançou. Tudo avançou. Hoje é fisioterapeuta, massoterapeuta e o massagista. Os antigos não serão colocados para a rua, mas contratarem massagista é difícil. 2024, agora, o ano passado eu estive no Rio Grandense, agradeço muito Paulista, Jesus, a presidenta Lurdinha, pelo apoio, pela confiança, que eu já tinha largado o futebol, pela confiança no meu trabalho. Só que aí eu tive um problema renal, tive que abandonar. Mas para vocês verem como é a situação, comecei no Internacional, terminei no Rio Grandense. Não tem rivalidade nenhuma, para quem é profissional, para quem gosta de trabalhar, não tem rivalidade nenhuma. E eu estava pensando, chega fim de ano, época de congratulações. Eu pensava assim, o pessoal deixa meio de lado, esquecido, roupeiros e massagistas, mas não. É muitas tarefas, é muitas atribuições, mas eu não posso reclamar, não. No final de ano, num torneio de peões no Grêmio Atlético Membuí, eu fui homenageado. Me senti, em certo ponto, surpreso, que eu fui homenageado numa roda onde tinha Tadeu Menezes, Donga, Índio, Valduíno. Eu fui homenageado pelo nosso deputado Paulo Pimenta. Me senti lisonjeado com aquela premiação que eu coloco todos os roupeiros. Aquela medalha é para todos os roupeiros, para todos os massagistas, que a gente não é esquecido, não. É que é muita tarefa no dia a dia das pessoas e a gente está ali para isso mesmo. Tu trabalhou no futebol 24 horas para dar aquela estabilidade, aquela tranquilidade para o jogador. Mas eu sinto na relação ao massagista que
que muitos deitavam naquela mesa para conversar. Era uma terapia. Eu acho que, infelizmente, hoje não tem mais isso. E tu trabalhando com as mãos, uma energia, tu vai relaxando e aquilo vai indo para a cabeça e o cara começa a soltar histórias, mágoas, ressentimentos, tudo, vitórias, derrotas. Por isso que eu adorava ser massagista, porque fazia parte da família do cara já. Mas, não digo infelizmente, porque é o progresso e a tecnologia, mas eu tenho saudade dos bons tempos de massagista. De roupeiro nem se fala, né? Mas é isso, gente. Então eu agradeço o professor Dida por mais esse espaço no canal do professor Dida, a resenha do Tabajara, e eu prometo voltar em breve, onde eu vou precisar do apoio do professor Dida. Eu quero relembrar com vocês, aproveite já que compartilhem, né? Enviem mensagem. Eu quero um breve histórico dos profissionais lançados no mercado pelo professor Dida. Claro, eles foram lançados, mas com a qualidade e o aprendizado deles. Tem profissionais lançados aqui pela universidade, pelo professor, em todo o Brasil, inclusive na América do Sul. E quem sabe, pelo mundo afora, tenha algum aluno do professor Dida. Nessa área muito linda, eu acho maravilhosa a área da educação física. Até quando eu fiz o curso de massagista, eu precisei muito dos preparadores físicos para entender fisiologias e um monte de coisa. Então, no próximo programa, a gente vai falar dos preparadores físicos e vários que se tornaram técnicos, né? Cito o exemplo do Vinícius, do grande Thiago Nunes, que está onde está por merecimento, qualidade e merecimento. E é isso, gente. No momento, quero desejar a todos um feliz ano novo, muita paz, muita alegria. As coisas ruins passaram, as coisas boas estão aí, na nossa frente. Vamos conquistá-las. Um abraço, um beijo no coração de todos e Deus os abençoe.